Boa noite a todos. Hoje eu trouxe uma página do livro do Zé Carlos de Lucas, Sem Medo de Ser Feliz. Que maravilhoso é poder ser o construtor do próprio destino. Agora, o mais importante mesmo é saber que podemos alterar o nosso karma. Sim, podemos criar novas ações positivas que desencadearão novas reações também positivas. Assim, diante do sofrimento que nos visita, não basta lamentar, sofrer sem razão e acreditar que nada possa ser feito. O karma não é imutável. O karma existe para ser transformado. Diante do sofrimento, perguntemos o que ele tem para nos ensinar. O sofrimento vem para dizer que nos desviamos da rota divina da felicidade. E ele mostra qual foi o desvio. Por exemplo, se o problema é doença, muito provavelmente desrespeitamos as leis de conservação do corpo físico. Se o problema é de relacionamento familiar, certamente provocamos desarmonias naquele grupo que hoje reclama de nós o que no passado vivemos. Portanto, meu amigo, poderemos concluir que problemas são soluções. Aliás, como foi dito, a vida não tem problemas, a vida tem desafios. Os problemas surgem quando perdemos a capacidade de gerenciamento dos desafios, principalmente porque fugimos das lições propostas pela vida, ou então porque nos achamos incapazes de resolvê-los. A doença pode ser o caminho da cura, a desarmonia pode ser o caminho da união, o mal poderá ser a estrada do bem. Tudo depende de nós. Tudo dependerá de como enfrentarmos a vida. Tudo dependerá de você assumir o comando de sua vida. Tudo depende de você. Será que você quer mesmo assumir o comando da sua vida? Por que não experimentar? Uma boa noite. Boa noite. Vou dar um recadinho e o Antônio vai fazer a divulgação da jornada. Esse recadinho é uma noite especial, dia 4, nesse sábado, às 20 horas, no Judas Iscariote, aqui na José Marques Garcia, o Agenor Santiago. Então, às 20 horas, nós teremos pintura mediúnica com a Maria Gertrudes. Então, essa Maria Gertrudes é uma pessoa muito especial. Ela tem mais de 8.000 telas pintadas no Brasil e também no exterior. Então, para pessoas, para nós que interessamos com momentos especiais, momentos de muita luz, ela traz, então, essa pintura mediúnica no dia 4, às 20 horas, aqui no José Marques Garcia, na Judas Iscariote. E lembrando que terá leilão das obras, né? E a arrecadação é para a construção da sede da USE e também para a Fundação Jerônimo Barbosa de Tuiutaba, Minas Gerais. Então está aí dado o recado para essa noite de luz, pintura mediúnica. O Antônio então faz a divulgação da jornada nossa da semana que vem. Então, a semana que vem, nós vamos ter aqui nosso evento anual, né, que é a jornada de estudos. E nós estamos trabalhando o tema das leis morais. O ano passado, nós trabalhamos as 5 primeiras. Este ano é a continuação, né, dos 5 restantes. E nós queremos enfatizar a presença de vocês aqui na casa, né? É uma ocasião de estudo muito importante. O pessoal capricha nas palestras. São 3 expositores cada noite. Cada um fala uns 25 minutos, né?
Então nós vamos ter todos os dias, às 20 horas, de segunda a sábado. O sábado é o orador só. Vai ser o Jamil, que sempre vem aqui à nossa casa também. Tá? Então eu espero contar com a presença de vocês e divulguem, tragam familiares, tragam amigos, pessoal de outras casas espíritas, né? Vamos nos encontrar aqui para esse banquete espiritual. Então, nós vamos dar início à nossa reunião, as nossas saudações a todos os nossos companheiros que pretendem a nossa reunião para que possamos, nesse instante, darmos início à nossa reunião. Para tanto, vamos, nesse instante, no nosso momento de meditação, de vibração, aonde que possamos alcançar a equipe colaboradora de nossa reunião, para que esses mentores de nossa casa, da nossa reunião, possam se fazer presentes, para que nós possamos ter a tranquilidade, o desejo de aprender as lições do Evangelho e também colocando-as, quando sempre que possível, em prática, né, nos nossos momentos necessários. Para tanto, vamos fazer as nossas divulgações em silêncio para que possamos harmonizar os nossos pensamentos. Então, que nós possamos caminhando a lição da noite, na mensagem trazida pelo nosso irmão Manuel, precisamos por iniciar a nossa reunião. Nós vamos passar a palavra ao Manuel para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Fique à vontade, Manuel. Bom, a apresentação do Manuel já é desnecessária. Ele era do Centro de Amor e Caridade, Vicente de Paula, lá da Santa Rita, e colaborador da USP, está sempre aqui com a gente na divulgação da doutrina. Meus irmãos, nunca precisamos tanto da doutrina espírita como no atual momento. Por ser a doutrina espírita ciência, filosofia e religião, estamos vivendo essa transição, a mudança do planeta, necessário para a nossa evolução. E nós devemos ser gratos, muito gratos a Deus, a Jesus e toda a pleiade de espíritos que há milênios e milênios trabalharam, continuam trabalhando para que a doutrina espírita pudesse chegar até nós. E nós, por nossa vez, precisamos estar atentos para saber se nós estamos chegando até a doutrina espírita. Porque nós sabemos que ser espírita é um desafio para cada um de nós, que é a lição da noite.
apaixonar pela doutrina, gostar da mensagem, Valentim, é fácil e prazeroso. No entanto, vivenciar o Espiritismo exige de cada um de nós, adepto da doutrina, renúncia, devotamento, dedicação, caridade, amor, tantas outros quesitos que nós sabemos que é difícil. A lição de hoje, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, e o subtítulo, o que se deve entender por pobre de espíritos. Tenho certeza que nós vamos aprender algo um pouquinho mais aqui com Jesus nesse capítulo. E eu estou de castigo porque eu tenho que ficar aqui diante da tela, então não posso mexer. Vou mexer menos. O item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus proferiu essa sentença, o nosso querido Mateus Levi anotou lá no capítulo 5, no versículo 3 do Novo Testamento. A incredulidade se divide, a incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreendem. Por pobre de espíritos, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Então aqui nós já percebemos que ser pobre de espírito depende da humildade. E ser humilde é algo difícil. A humildade é a maior qualidade de um espírito, tanto encarnado como desencarnado. E com certeza não é fácil atingir esse patamar de humildade, porque quem é humilde não sabe o que é. Se a pessoa achar que é, ele já não é. Conta que um jardineiro, numa fábrica imensa, estava ali podando as árvores, tranquilo, e chega um amigo dele, também trabalhador da fábrica, e ambos começaram ali a trocar algumas conversas. Nisso chega o patrão, num carro portado, de luxo, abre o portão, e lá dentro, não fala bom dia, nem olha para os funcionários, e entra para a fábrica. O jardineiro, que era uma pessoa que tinha dentro dele essa humildade, porque um espírito macerado, vivido pelo longo dos milênios, aprendendo ali naquela encarnação a cuidar das plantas, e cuidar de planta é uma capacidade que o espírito adquire para ter a humildade. Conta a mensagem espírita que o Ayrton Senna, quando desencarnou, foi recolhido numa colônia espiritual, onde ele foi aprender a cuidar de rosas, a plantar rosas, ver a roseira crescer e as rosas desabrochar, para que ele pudesse adquirir calma, quietude, uma vez que ele estava acostumado a andar a quase 300 km por hora, e desencarna abruptamente. Isso é uma mensagem que eu li. Então, cuidar de rosas, cuidar de planta é fabuloso, para que o espírito possa adquirir quietude e também um pouco de humildade. Então aquele jardineiro tinha essa tranquilidade dentro dele. E ele fala para o colega dele: coitado do nosso patrão. E essa palavra coitado é triste, não é? Se nós formos coitado, é sinal que nós estamos péssimos. Porque o coitado seria um cidadão na calçada, moribundo, sujo, maltrapilho. Esse seria um coitado. Então, esse cidadão que adentrou a fábrica no seu carro importado, coitado como? O companheiro que não tinha tanta sabedoria falou com o jardineiro: mas como coitado? Coitado de nós, de você que está tesoura na mão. Você sabe o que o nosso patrão possui?
e foi enumerando quantas fábricas, quantas fazendas, quanta riqueza. Depois que o bom colega numerou tantas coisas, o jardineiro falou: então, ele só tem dinheiro. E isso é triste. Porque Jesus disse que do que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma. E eu iniciei a nossa fala falando da importância da doutrina espírita. O espírita, ele é espiritualista, porque todo espírito tem que ser espiritualista. Nem todos os espiritualistas são espíritas. Mas uma vez que nós somos espírita e espiritualista, nós temos absoluta certeza que somos eternos. Então, logo, nós não podemos ficar correndo atrás das coisas materiais na essência, em primeiro lugar. Claro que o dinheiro é necessário, faz falta, nós precisamos dele. E ser rico não quer dizer ter falta de humildade, né? Longe disso. No caso dessa história que eu estou citando, esse cidadão estava dando valor a mais na riqueza do que no amor, na essência divina. É bom que se diga isso. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, faz geralmente tão elevada opinião de si mesmo e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não pode levar o pensamento a Deus. Será que isso não acontece com a gente? Agora eu falo para nós, espírito. Será que a preocupação do dia a dia, nosso trabalho, família consanguínea, não tira o nosso tempo muitas vezes, e a gente não poder levar alguns minutos de meditação, de reflexão, de oração, lá no recôndito do nosso lar, do nosso quarto, falar com a nossa consciência, conversar com Deus? Muitas vezes nós não tiramos esse tempo. E a morte, ela não pergunta quando ela vai chegar. E a gente sabe que a morte não existe, então é apenas uma mudança. A gente vai sair desse corpo e podemos levar um susto, porque muitas vezes não estamos preparando para desencarnar. Certa feita, um amigo meu estava vindo de São José, da Bela Vista, 3 horas da manhã, e ele bateu o carro no cachorro. O cachorro era um pouco elevado, grande, e maçou, não teve como ele ver, seguir viagem. E ele desceu do carro, a lua clara, o cachorro morreu na batida, e ele foi lá na frente, voltou, e ele é espírito, pelo menos tem conhecimento. E ele falou assim: será que eu não desencarnei, não? É interessante isso, porque quando você tem conhecimento, você vai sair do corpo numa batida dessa e pode pensar: será que eu... Agora, tem um quesito para saber se a gente desencarnou. É só a gente dar uns passos. Se o passo tem uns 2 metros, 3 metros, pode ficar esperto. Se fosse um metro, não tem problema. Mas aí ele disse que foi lá dentro do carro, olhou, não viu o corpo dele. Eu falei: não desencarnei não. Aí eu peguei e falei para ele assim: escuta, Ricardo, e se você tivesse desencarnado? Rapaz, eu não tinha pensado nisso. Porque a gente não sabe quando. Então a gente precisa tomar cuidado. É o que está falando no Evangelho aqui. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-lo e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestar-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencido de que são suficientes para bem governar, tornando sua inteligência como medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem, quando se pronunciam sobre alguma coisa
seu julgamento é para eles inapelável. Então aqui, o que nós estamos entendendo é que tem pessoas que acham que ele é superior a tudo. E essa pessoa, com certeza, ela está longe de perceber, de vivenciar a maior qualidade, que é ser humilde. Nós todos conhecem, vou repetir aqui um fato, do grande Vicente Paulo. E o Vicente Paulo, aqui fala no Evangelho que ele realmente era humilde. O próprio Evangelho circunscritivo, quando fala de humildade, pega o Vicente Paulo como exemplo de humildade. E ele viveu na Idade Média, na Europa, não sei qual país. A igreja que ele cuidava vivia sempre carcomida pelo tempo. As telhas furadas, o dinheiro que ele arrecadava, o dízimo, ele não usava para reformar a igreja, porque a epidemia naquela época, febre, tanto tipo de doença, não sobrava dinheiro para reformar a igreja. Ele gastava o dinheiro tudo com a pobreza, com as pessoas necessitadas. E tinha lá na cidade um ricaço. Era o homem mais poderoso financeiramente falando. Ele ia à missa uma vez por ano, esse ricaço. Ele não gostava do Vicente Paulo. Ele achava que o Vicente Paulo estava errado. Que o dinheiro, o dízimo, era para reformar a igreja. A igreja tinha que ser bonita, pintada. Essa era a forma dele ver o lado espiritual dele. E o Vicente Paulo é completamente diferente. Chegou uma época que não tinha dinheiro na igreja. Vicente Paulo saiu de porta em porta pedindo ajuda para socorrer as famílias necessitadas. Batia na porta, pedia um donativo. E aí ele bate na porta da casa do cidadão. Quando o nosso amigo Ricaço viu, era um palacete, ele olhou de cima e viu o quadro lá embaixo. E ele glosou, falou: é hoje. Ele está na porta da minha casa. Desceu as escadarias. Vicente Paulo cumprimentou. Ele mal respondeu ao cumprimento. E o Vicente Paulo pediu para ele: o que o senhor tem para nos ajudar a nossa pobreza? Eu estou aqui em nome da nossa comunidade e vim lhe pedir uma ajuda. Diz lá a história que o homem encheu a boca de saliva e cuspiu no rosto do Vicente Paulo. Hoje, no século XXI, uma cusparada não é nada legal. Mas imagina lá para o meado de 1400, 1500. É uma afronta das piores. Então, o que o Vicente Paulo fez? Tirou o lenço do bolso da batina, secou a saliva, dobrou, guardou o lenço. E eu acho muito importante essa parte. Olhando fixamente nos olhos daquele cidadão. Porque quando a gente olha no olho, e a gente sabe que o olho é a janela da alma, quando a gente olha para os olhos de alguém fixamente, se demorar um pouquinho, a pessoa acaba baixando os olhos. Porque ou você vai gostar muito, se for romântico, ou você vai ficar com vergonha. E ele olhou para dar essa resposta que a gente vai falar agora. Ele falou para o cidadão: esse presente que o senhor deu, esse donativo, é meu. E eu já guardei. E para a pobreza, o que o senhor deu para doar? Quer dizer, e conta lá que ele usou o mesmo diapasão. Não alterou a voz, não usou ironia. É aí que nós enxergamos a humildade. Porque ele poderia usar as mesmas artimanhas que ele usou, mas alterar a voz, usar de ironia. Não. Ele foi diplomático, foi sensível e foi humilde. E conta que o cidadão desmontou, porque já nos dizia o Mahatma Gandhi que o único homem revestido de amor é capaz de neutralizar milhões de ódios. E o Vicente Paulo, com essa doação de amor, desmanchou, ou desmantelou o ódio, o orgulho daquele espírito. Ele o chama para dentro
tenta beijar os pés dele, não aceita, e a partir daquele dia passa a ajudar a igreja com outros olhos. Ninguém resiste à humildade, ela atinge mesmo. Por que que dentro da nossa família muitas vezes existe contenda, dissensões, briga, desavença? Porque falta humildade. Se nós agirmos em casa, dentro das quatro paredes, lá no nosso lar, de humildade, eu tenho absoluta certeza, não haverá encrenca. A nossa casa tornar-se-á um lar, porque nem toda casa é um lar. Então, o que muitas vezes falta na nossa família é humildade. E diz o André Luiz que dentro da família é pior, porque quando chega uma visita, a gente até finge que é humilde, a gente dá um lugar para a pessoa sentar, não é mais ou menos assim? Mas se o de casa senta no lugar que a gente já está, normalmente tem lugar que tem pessoas que costumam ficar irritadas. Então, André Luiz fala que o dia que nós tratarmos os parentes como trata os amigos, a nossa família estará muito bem. Então, fica para a nossa reflexão. Precisamos adquirir essa qualidade com mais intensidade. Humildade. Quando se pronuncia sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance. Isso para o orgulhoso. Mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa e que não possa sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Que é esse caso que nós citamos aí do Vicente Paulo. Que pedestal nós estamos? Essa pergunta é boa. Que pedestal? Que capacidade nós temos para ser melhor do que alguém? Nenhuma. Nenhuma. O maior homem que teve na terra é o Cristo. E ele nos deu o exemplo de humildade. Nasce numa gruta, no meio dos animais, e morre numa cruz entre dois ladrões. Percebe como é difícil ser espírita? E agora eu estou falando para a nossa consciência. Para mim, em primeiro lugar. É difícil. Porque a doutrina espírita não tem confessionário a quem a gente vai contar o nosso pecado. E esse confessionário está dentro de nós, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. E a consciência é que nos acusa. Ela é o nosso advogado, o nosso juiz, o nosso promotor, ou o nosso anjo da guarda. Então é muito importante observar sempre, como diz o Santo Agostinho, né, toda noite, fazer uma retrospecção da nossa vida, do nosso dia, o que nós fizemos de bom, porque muitas vezes nós estamos passando despercebido, anos, e não percebemos que não estamos mudando. Não estou dizendo aqui, nós, como referente de um modo geral, claro. Continuando. Atribui-se demasia inteligência e muitos conhecimentos para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobre de espírito os que os levam a sério. Quem é pobre de espírito? Aquele que não sabe nada ou aquele que é humilde e sabe muito? Mais uma historinha. E essa vai entrar o nosso amigo aqui, o Valentim. Conta-se que desencarnaram 4 pessoas: um padre, um espírita, um pastor evangélico e um eremita. Isso que entrar você, mas ainda está encarnado. E ambos
estava numa sala como a nossa aqui. E eles já sabiam, de antemão, que um dos 4 entraria numa porta para ser recepcionado pelo nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina, se a gente chega aqui no Luz e Amor e recebe um abraço dos amigos, já é muito bom. Imagina receber um abraço de Jesus. Quem que não gostaria? Então estava lá os 4 na expectativa. Era só um que seria chamado para falar com Jesus. O pastor estava lá com a Bíblia. E ele estava crente que era ele, porque ele conhecia o Velho Testamento de capa a capa, sabia tudo de Bíblia. Tinha ministrado muito ensinamento bíblico. O padre, por sua vez, também. Lá no âmago, ele pensava que fosse ele. Tinha ministrado tantas hóstias, celebrado tantas missas, perdoado tantos pecados. Por que não? Ele. O espírita também achava que podia ser ele. Tinha feito várias palestras, exercido tanta caridade, ajudado tanta gente. Poderia ser ele. O eremita estava agachado no canto, longe dos 3, com vergonha, com a sua roupa ainda que ele usava lá no deserto, tímido, e eis que aparece um espírito com um livro na mão. Chega no espírita e pergunta o nome. O nome da pessoa tinha que estar escrito no livro. Aí ele pergunta para o espírita: como é que é o seu nome? Valentim. Abriu o livro, não estava Valentim, nem Manuel, nem João, nem Antônio Carlos. Bom, não é você. Foi no pastor: como é que é o seu nome? Falou o nome dele, também não era o pastor. Aí o padre ficou feliz: sou eu. Perguntou o nome do padre, também não era o padre. Sobrou o eremita. Quando o mentor chega perto do eremita, ele levanta e pede perdão. Santo anjo do Senhor, me perdoa. Eu não sei porque eu estou aqui. Estou contra a minha vontade. Olha, eu não tive religião nenhuma. Eu não fiz nada disso que nossos companheiros fizeram. Eu não tive tempo de ter religião. Eu não segui a Deus nem a Jesus. O Senhor me perdoa. Mas o anjo, o mentor, perguntou a ele: mas como é que é o seu nome? E ele falou: Samuel. Quando ele falou Samuel, saiu uma luz de dentro do livro e ela subiu, clareou a sala toda. E o mentor falou: mas é você que Jesus está esperando aqui. Ele falou: meu senhor, a única coisa que eu fiz na terra, durante todo o tempo que eu me entendi por gente, era buscar água no oásis e matar a sede dos transeuntes que atravessavam o deserto. Mas é você que Jesus está esperando. E aí nós lembramos daquela passagem do Cristo: todas as vezes que deram um copo d'água para sanar, para saciar a sede de um desses pequeninos, a mim o fizeste. Isso é importante, porque vale muito mais um copo de água dado com amor, com carinho, com ternura, do que uma cesta básica que custou R$500. Porque de repente a pessoa, vocês já escutaram aquelas pessoas: eu estou ajudando os pobres. Eu já escutei espírita falar isso. Agora eu estou ajudando os pobres. Só se for ele mesmo. O mais pobre é quem fala isso. Imagina que frase triste. Toda semana nós estamos ajudando os pobres. Infeliz de quem fala uma frase dessa. Porque não existe pobre, como está dizendo aqui, pobre de espírito. O pobre de espírito no mau sentido é esse que pronuncia uma palavra dessa. Porque nós, reencarnacionistas, sabemos. Outro dia eu estava indo para São Paulo e um cidadão com uma sacola nas costas, um saco nas costas, ele amarrou um pedaço de pau na boca do saco e punha nas costas, tudo sujo. E a gente foi andando no carro, eu vendo ele
De repente veio uma mensagem, ele falou: você sabe quem é esse cidadão? Eu até assustei. Achei que era o colega meu que estava dirigindo, mas a voz veio de cá. Eu estava no banco do passageiro, então de cá não tinha ninguém. E o Espírito falou assim: esse cidadão foi dono dessas terras. E ele foi ruim. E agora ele vai até na divisa e volta na outra divisa. E já faz 64 anos que ele está andando para lá e para cá. De vez em quando ele ganha algum dinheirinho, algum donativo, ele compra um pedaço de pão, alguma coisa, e fica andando sem tomar banho para lá e para cá. Jesus falou isso? Falou. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. E isso não importa se a pessoa está encarnada ou desencarnada. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Se o teu tesouro for os teus filhos, a hora que você desencarnar, você vai ter problema. Mas Manuel, meus filhos são o meu tesouro. Não. Nossos filhos são espíritos. São dádivas de Deus, que vieram para evoluir, ajudando a nossa evolução. No entanto, não são nossos. Então nós temos que tomar muito cuidado para não colocar o nosso amor como egoísta. Você tem filho? Não. Nós somos co-criador. Mais uma vez reforçando a dificuldade de ser espírita. Quando a minha mãe desencarnou há 27 anos atrás, ela estava com 53 anos. Na época eu trabalhava na antiga Palermo, calçado Palermo. Quando o telefone tocou, me chamando lá no departamento, e quando falaram que minha mãe tinha desencarnado, ela estava na UTI, já fazia 6 dias. É a primeira vez que eu estou falando isso aqui em público. Eu, graças a Deus, respirei aliviado. Aliviado. Graças a Deus, a minha mãe desencarnou. Você deve estar achando que eu estou louco. Não, eu ainda estou em sã consciência. Pode deixar que eu vou explicar. Eu acompanhei o sofrimento da minha mãe. Ela estava com problema no coração. O médico que cuidava dela tinha me chamado lá no consultório. Manuel, o coração da sua mãe está desse tamanho. Mostrou. O normal é desse tamanho. O dela está assim. Quantas vezes ela me chamava de madrugada: filho, põe o chuveiro aqui gelado, na água fria. Noite fria, ela tinha que tomar um banho gelado para aliviar o sufoco, a falta de ar. Então, o dia que ela desencarnou, eu fiquei feliz. Estou falando isso de alma. E ela já comunicou e veio nos agradecer. Eu não estou dando exemplo meu, não. Eu estou dizendo que se não fosse a doutrina espírita, eu com certeza faria de tudo para que ela ficasse sofrendo naquele corpo. E foi para mim uma bênção. Eu fiquei conhecido a doutrina espírita antes da minha mãe desencarnar. E aproveito aqui para dizer algo que eu li essa semana. Uma senhora falou para o Chico Xavier, quando ele morava lá em Pedro Leopoldo ainda: Chico, mas então a saudade do meu filho, o filho dela tinha desencarnado. Tem dia que bate uma saudade, Chico, e eu não aguento, e as lágrimas descem. E o Chico, com todo o cabedal, falou: minha irmã, você tem toda a razão. O espírito, quando se torna mãe, adquire um vínculo com a alma que perdura quase que por toda a eternidade. Não é fácil, não. Mas eu vou te falar uma coisa que vai te consolar. O Chico falou para ela: agradeça muito a Deus, minha irmã, da dor ter chegado primeiro do que o Evangelho. Desculpe, do Evangelho ter chegado primeiro do que a dor. Porque quando a dor chega primeiro do que o Evangelho, normalmente a pessoa sofre muito mais. Olha onde que o Chico foi buscar. Quando a dor chega depois do Evangelho, quando você já tem conhecimento da lei de causa e efeito, da reencarnação, da misericórdia de Deus, da justiça divina, a dor fica pequena. Mas se a dor chegar primeiro, é com Deus nos acuda. Então nós precisamos muito agradecer
as bênçãos da doutrina espírita. E terminando a lição da noite, porque o nosso tempo já está esgotado. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus nos ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Simplicidade de coração e humildade de espírito. Hoje nós sabemos que coração é sinônimo de sentimento. Sentimento de luz, de caridade, de amor, de humildade. O reino de Deus só será admitido para quem tiver essas duas qualidades: simplicidade e humildade. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus. As virtudes que nos aproximam de Deus. E o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido mundano, e rico de qualidades morais. Então, ser humilde, com certeza, é a maior qualidade. Aqui no Evangelho tem uma frase que eu gosto demais, Valentim. Eu vou falar bem devagarzinho para ninguém mais esquecer. Está no Evangelho. Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é o maior mandamento. Vale repetir. Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é o maior mandamento. Então, a caridade para com o próximo é o maior mandamento depois de ser humilde para com Deus. Jesus deu esse exemplo de humildade, porque quando pregaram Jesus na cruz, o cidadão que foi designado para pregar Jesus, ele tinha uma mediunidade, e ele falou para os colegas dele: se esse homem quisesse, ninguém colocaria o dedo nele. E não obstante essa visão, ele continuou fazendo o seu trabalho. Isso quer dizer que a mediunidade, ela nos dá uma visão, mas ela não dá a humildade. Colocar-se uma metralhadora na mão do Mahatma Gandhi e mandasse ele com a guerra, ele morreria, mas não ia. Esse cidadão, sabendo, conhecedor, através da mediunidade, da grandeza de Jesus, ele pregou Jesus na cruz. Nós temos que tomar cuidado, porque de repente, nós sabemos que não podemos fazer certas coisas. Nós já temos ciência, conhecimento, sapiência disso. Mas, infelizmente, dada a pequenez espiritual que ainda paira dentro de nós, trazido de milênios através da idiosincrasia, nós ainda realizamos aquele ato. É o que o apóstolo Paulo sempre falava: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Muita paz a todos. Padre,